Bom dia, bom dia. Nossa live de terça ao vivo, num outro cenário. Num outro cenário. Um cenário importante. Tá travando a internet no Instagram. Oh my God. Deixa eu abrir todas as portas para ver se pega a internet aí. Fiquem aí que eu vou abrir as portas para ver se melhora a internet. Vocês estão me ouvindo? Vamos ver se vai melhorar. Que chato. Vou continuar aqui no YouTube para ficar para vocês, tá? Nossa, tá bem ruim. Oi, oi, oi. Começar. Sejam muito bem-vindos. Hoje é um dia muito especial. Hoje a gente vai falar de um tema que é precioso para mim, que nada mais é do que os sonhos de Deus para sua vida. Para você que não me conhece, que é recente por aqui, meu nome é Juliana. Sou advogada, sou filha amada de Deus. Trabalhei muitos anos e eu era uma feminista. Uma feminista no sentido de eu preciso fazer com as minhas mãos, eu preciso fazer as coisas do meu jeito, eu não posso depender de homem de jeito nenhum. E vários erros assim que foram cometidos ao longo da minha jornada, acreditando que eu sabia o que era melhor para mim. Mal sabia eu que os planos de Deus para minha vida eram muito maiores do que eu podia imaginar, eram muito maiores do que eu podia supor, era muito maior do que eu podia imaginar, assim, sonhar mesmo, sabe? Se você me acompanha nos stories do Instagram, você sabe que eu me mudei para uma casa nova, que é um presente de Deus. Toda a negociação, tudo como aconteceu, não há uma explicação que eu pudesse dar que aconteça de forma racional. A melhor explicação para o que a gente está vivendo nas nossas vidas é um sonho de Deus para a gente. Eu quero dizer que tudo começou com isso aqui. Tudo começou com um desenho. Tudo começou com a manifestação da vontade do que era importante para mim. O sonho de morar numa casa eu nunca tive. No entanto, em plena pandemia, a gente ficou enclausurado, né, naqueles 40 dias ali de lockdown. E a gente ficou, nosso apartamento tinha 70, eu nunca sei se é 74, 76, vou botar 76 metros quadrados. E não sei se vocês lembram daquela época que a gente não podia nem abrir a janela. E no meio da pandemia, a gente passou 40 dias na casa da minha irmã, na casa do sítio, na casa de campo deles, para que eu pudesse ajudar a Fernanda com os cuidados com a Martina. E de lá surgiu o sonho de morar numa casa. Tanto que o sonho da casa, se vocês olharem, ela tem 3 andares. Mas é porque eu tinha pensado assim, entra numa garagem, daí sobe 2 andares, eu queria um quarto no alto, assim. Era o que eu queria. Eu e o Paulo e 2 crianças. Eu já cheguei a achar que fosse a Valentina e a Martina, já cheguei a achar que eu teria filhos do meu útero, já cheguei a achar um monte de coisa. E hoje eu sei que este sonho aqui nada mais é do que o Paulo e os 2 filhos dele, né? Isso é muito tranquilo para mim. Eu queria um carro, não sei se vocês conseguem ver que é tipo uma caminhonete. Dá para ver? Tem o mar, essa era a minha capacidade de sonhar, do mar e natureza. Isto não é uma foto, essa é a vista do meu quarto. Este cenário, eu estou na nossa suíte, é a primeira e única live aqui.
porque Deus tem cuidado de detalhes, assim, Deus tem cuidado de coisas de forma sobrenatural. E dando um testemunho para ti, os prestadores de serviço não estão cumprindo a palavra deles conosco. Então, para vocês terem uma ideia, quando eu fechei o meu quarto, o prestador de serviço se comprometeu comigo de me entregar na segunda quinzena de novembro. E o meu quarto, a parte de marcenaria já está toda entregue, instalada, está toda pronta aqui. Eles terminaram tudo na sexta. No sábado, o fornecedor dos móveis soltos, cama, mesa, cadeira do quarto, entrou em contato conosco para saber se poderia antecipar a entrega. E a gente recebe essa semana outros móveis aqui. Eu tô te contando isso para te dar um testemunho do que Deus fez na minha vida, nas nossas vidas, minha e do Paulo. E Deus é um Deus de provisão. Ele não promete para você nada do que ele não vai cumprir. No entanto, existem passos que são muito importantes para que você alcance o que você deseja. E o primeiro passo é confiança. A gente precisa acreditar que Deus conhece o que é melhor para nós. Então, por exemplo, quando eu sonhei com esta casa, eu não sonhei gente, eu não sonhei com 5% do que está realizado aqui. Eu não sonhei com esta vista, eu não sonhei com... Se vocês prestarem atenção no barulho, o barulho que a gente tem aqui é de natureza, são pássaros cantando, eventualmente passa um avião, e esse é o barulho que a gente tem aqui. Nós não temos barulho de vida urbana, não tem barulho de carros, não tem barulho de moto, de coisa arada, assim. Então, às vezes você vai duvidar das coisas, do que está acontecendo, mas Deus sabe o que Ele sonhou para ti, o testemunho que você vai dar a partir do que Ele está vendo. Olha a vista aqui atrás, tá? Preste atenção nisso aqui. O segundo passo, então a gente vai falar de 7 passos, tá? 7 passos para a realização dos sonhos de Deus na sua vida. O segundo passo é entrega. E na entrega, você precisa se libertar do controle excessivo e entregar de fato os teus sonhos na mão de Deus. Então não é sobre você, eu quero assim, eu quero desse jeito, se não for do meu jeito, não é bom. E eu sei o quanto isso é difícil, de verdade, eu sei o quanto isso é difícil. Aqui na casa, amados, a gente cometeu um monte de erros. Um monte de erros, assim. Por muito tempo eu delarguei a construção da casa, eu não cuidei de detalhes importantes e imprescindíveis, mas ainda assim tem os planos de Deus para as coisas que estão sendo realizadas aqui. Quando você entrega os seus sonhos para Deus, por exemplo, Deus, Pai amado, e você diz para Ele, Senhor, eu desejo isso. E a gente tem isso lá muito na passagem de Jesus, né? Quando ele vai vivenciar então o momento da crucificação, e ele sabe que ele vai para aquele momento, ele fala, Deus, Pai, livra-me deste cálice, mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Se a gente lembra que até Jesus passou por um momento de profunda dor, e nós que somos carnais, o primeiro movimento que a gente tem é de pensar que Deus poderia tê-lo livrado, mas aquela aprovação, aquilo foi necessário para a ressurreição de Cristo. Né? Jesus está vivo, está lá no reino dos céus com o nosso Pai. Deus sabe que muitas vezes a gente vai passar por provações que não fazem, no nosso sentido, o menor sentido. Ontem eu conversava com um prestador de serviço
E muitas vezes, gente, às vezes as pessoas querem largar o serviço, querem deixar as coisas aqui. E eu converso com eles sobre essa casa de Deus. Eu sou uma mera moradora, sou inquilino de Deus aqui. Eu sou mordomo de mordomia, de cuidado do que Deus tem feito para nós. E Ele sabe o que eu preciso. Ele sabe do que é importante para mim. Então, por exemplo, eu estou olhando ali para uma parte do gesso inacabada, que está na metade da parede. E eu posso até pedir para Deus para que aquilo ali se faça. Mas se eu não entrar em contato com o gesseiro não vai lembrar de mim do nada. Eu preciso fazer minha parte, que é o quarto passo que a gente vai conversar. Ele vai cuidando dos detalhes. A agenda que a gente montou não é a agenda de Deus. Então nós temos uma agenda, eu preciso da casa pronta no dia 20 de dezembro. Que no dia 22 minha sogra chega. E ele está cuidando para as coisas estarem prontas bem antes, para eu já estar... Pra gente já tá vendo coisas que precisam ser melhoradas, modificadas aqui dentro, sabe? Deus é um Deus de detalhes. O terceiro passo é oração. Ore. Eu respondi recentemente nos meus stories, Ju, como que você aprendeu a orar? E a resposta ela é muito óbvia, orando. Como é que você aprende a correr? Correndo. Como é que você aprende a andar de bicicleta? Andando de bicicleta. Como é que você aprende a dirigir? Dirigindo. Como é que você aprende a falar em público? Falando em público. Como é que você aprende a advogar? Advogando. Como é que você aprende a peticionar? Peticionando. Como é que você aprende a limpar a casa? Limpando. Ontem eu comemorei e celebrei uma coisa muito, muito pequena, muito simples, que era eu fazendo minha primeira feijoada, meu primeiro feijão em casa. Eu sei fazer feijão, obviamente, sei fazer feijão em panela de pressão normal, de fogão, mas a gente está aprendendo a usar o fogão de indução. E a gente vai ter Natal e Réveillon, família aqui em casa. Então, eu tô aprendendo a usar os nossos equipamentos, as coisas que Deus tem nos concedido, para que eu tenha tranquilidade de usá-los quando as pessoas estarem aqui, sem eu precisar aprender quando eles estiverem aqui. Entende? Então, converse com Deus sobre seus desejos, suas dúvidas. Ajude Deus a conversar contigo. Ajude Deus a se comunicar com você. Ore. E sabe, eu não sei se você tem essa dificuldade, mas eu acreditava que oração era uma ação contínua. Por exemplo, eu converso com Deus, eu falo, Deus, eu tô com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, e aí eu preciso disso, 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 disso. Que seja feita a tua vontade, não é a minha, Senhor, mas assim, se for desse jeito é melhor, porque daí eu vou saber que tu estás comigo e tá, 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 tá. E aí a gente sai fazer as coisas. E uma das coisas que eu aprendi nesse tempo é que a oração ela é uma via de mão dupla. E a oração tem o eu falar com Deus. A oração é uma comunicação. E uma comunicação eficiente, ela vai entre eu falar e eu ouvir. Eu falo e ouço. Eu falo e ouço. E você sabe aquela pessoa que você tem muita intimidade? Muita, muita, muita. Tipo, no meu caso aqui, o meu marido, né? Eu tenho muita intimidade com o Paulo. Intimidade de amizade, de conversa, de saber. Eu sei exatamente quando eu falo alguma coisa que ele chega atravessado nele, ele fica quieto e tal.
Ontem eu perguntava para ele no almoço, amor, você ficou bravo comigo? E ele dizia, não. E aí o Espírito Santo me mostrou exatamente a palavra que eu falei que machucou ele. E eu chamei o Paulo de preguiçoso. Eu falei, se tu tá com preguiça de fazer isso, deixa que eu faço. Porque ele tava argumentando pra não fazer uma coisa. E aí eu falei, se tu tá com preguiça, deixa que eu faço. Bah! Bah! Taquei direto em algo que não era bom. E aí no dia seguinte ele tava quieto. Tá chovendo, gente. E aí eu falei, tem alguma coisa? Ele dizia, não. Deus, sim, Deus, me revela, Senhor. Que eu sei que eu pisei na bola, que meu marido não fica assim à toa. Eu pisei na bola. Me revela e me mostra onde eu errei, o que está acontecendo e tal. E aí Deus me mostrou exatamente o que eu falei. Daí na hora do almoço eu falei, amor, o que está acontecendo? Ele, nada. Eu disse, bom, o Espírito Santo me revelou que a hora que eu falei que você estava com preguiça, você ficou chateado, porque você não é preguiçoso. Ele começou a rir. Eu, sim, amor, eu sou uma mulher que ora, você tem uma esposa que ora, e Deus me revela quando eu piso na bola. E aí ele me disse, eu tenho orado para que você não pise mais na bola comigo. Olha que lindo. A gente poder ter esse nível de conversa. Estou te falando isso porque a oração é da mesma forma. Você conversa com Deus e às vezes haverá um silêncio, mas Ele vai conversar contigo. Se tem uma coisa que eu tenho medo hoje, tenho temor, é de não ouvir mais a voz de Deus. E isso é uma coisa com a qual eu não quero conviver. E para ouvir a voz de Deus, tem duas coisas que você pode fazer: orar, clamar para ouvi-lo, mas a principal é conhecer a Bíblia, é conversar com Ele, é saber o que Ele tem para você, é escutar o que Ele tem para te dizer. Então, por exemplo, eu tenho passagens bem importantes para mim, que é uma das coisas que eu quero falar com você hoje, que está lá em Romanos 12, que fala assim: irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Se vocês forem procurar vídeos de neurociências, procura assim, neurociências, oração. Você vai ver que a área do cérebro que é ativa quando a gente está orando é o córtex frontal. E é o córtex que é a parte racional da gente, que é o que nos difere dos animais. Então, quando você pensa assim, é emocional. Não, não é emocional. É racional. É bem racional. Então, assim, Deus nos fez a sua imagem e semelhança, tá lá em Gênesis. Ele nos criou a sua imagem e semelhança. Ele entende, depois que ele nos cria, que foi algo bom. Ele fica agradado da criação. Deus se agrada da gente. Sim, somos pecadores. Sim, ele precisou, tipo, Sodoma e Gomorra, ele precisou acabar. O próprio Noé, quando fez a arca, ele precisou acabar com uma parte da humanidade. A gente vê até hoje isso acontecendo, mas eu quero que você seja aquele que Jesus vai salvar, tá? Ó, não temos os recursos, pois construímos e estamos pagando a nossa casa. Parece que é algo impossível. Como tirar esse bloqueio de que é impossível? Brito, é minha prima. Você conhece meu pai? Você nunca viu assim exatamente onde a gente morou, mas a gente já morou na casa da tia Cássia, lá em Morretes, uma casa muito simples. Você pode perguntar pro teu pai da onde a gente saiu. E na planilha, por exemplo, na planilha da construção dessa casa, de tudo, era assim, ó: Senhor, provê. A gente não tinha todo o dinheiro necessário para chegar aqui. Então, para vocês terem uma ideia, quando a gente decidiu se mudar, nós tínhamos o dinheiro, os recursos para fazer o nosso quarto, a cozinha, os banheiros e a lavanderia. E era isso que seria feito esse ano. Não seriam comprados móveis soltos, não teria mesa, por exemplo, sofás, não teria sofá, nada disso. Não teria nada disso. Isso a gente está falando de setembro, mais ou menos, desse ano agora, tipo 2 meses atrás.
2 meses atrás, o que a gente tinha e que ia ter era isso. Aí a gente resolveu comprar as camas para poder receber minha sogra, ia ter os banheiros, ia ter as camas, não ia ter guarda-roupa nos quartos e não ia ter a sala. Aí um dia que a gente veio para cá, início da montagem da cozinha, eu caminhando lá embaixo, a minha sogra tem 90 anos, gente. E assim, eu e vocês que somos jovens, se a gente passa por um ambiente inteiro vazio que dá eco, a gente sabe que é uma casa sendo montada. A gente sabe disso, não sabe? E aqui vem mais uma parte do meu testemunho. Eu caminhei lá embaixo, assim, onde vai ser o cinema. A gente está chamando aquele ambiente de cinema, mas seria sala de TV, por exemplo. E eu botei no meu coração assim, Deus, a dona Leoncina, quando ela passar por aqui, ela vê esse salão vazio, para uma mãe, isso é muito difícil. Para uma mãe, o meu filho não conseguiu terminar de mobiliar a casa. Para minha mãe, para uma mãe não é uma etapa natural. E aí eu passei lá embaixo e orei e disse, ai Senhor, me emociona. Eu falei assim, Deus, quero muito receber a dona Leoncina. Muito. É a mãe do meu marido. É uma dor que eu tenho, gente. A minha mãe nunca botou os pés na minha casa. Eu não trouxe ela aqui enquanto ela estava bem. E no final, foi uma época de muita chuva, como está sendo agora. E não tinha como chegar na casa por causa da lama. Tipo assim, eu colocaria a vida da minha mãe em risco trazendo ela aqui. Nós não conseguimos chegar na casa. Imagina eu trazer minha mãe. E eu falei, Senhor, me concede a graça de trazer a mãe do Paulo para cá. E Pri, eu falei assim, Deus, ou tira este incômodo, ou provê, Senhor. E orei. E assim, orei e falei, lembra que a gente falou da confiança da entrega? Eu orei e coloquei na mão dele. E Deus, é contigo, Pai. Uma semana depois, Pri, a gente estava olhando lá embaixo, eles tinham montado a lavanderia, tinham montado o banheiro. O Paulo chega no pé da escada e ele falou assim, amor, vê com o Jonathan sobre ele orçar essa parte aqui de baixo. O Jonathan é o rapaz que está fazendo a marcenaria aqui. E aí meu coração fez assim, ele assim, entrou um valor extra e eu acho que vai, de repente, vai dar pra gente fazer aqui embaixo. Gente, a gente subiu os degraus do cinema ali até a cozinha. Quando a gente chegou na cozinha, o Jonathan me liga para saber quais eram os nossos planos, porque ele estava fechando a agenda deste ano. Ele tinha outros clientes e ele precisava saber se ele pegava mais clientes ou não. Para vocês verem a agenda de Deus. Eu orei e falei, eu estava muito incomodada. Muito, muito, muito incomodada. A gente chega no térreo ali, o Jonathan liga, eu falei, Jonathan, a gente quer orçar e a gente quer, dependendo das condições e de como for, a gente quer fazer a casa inteira esse ano. Ele, Juliana, mas não tem como, porque eu tenho outros clientes, porque não sei o quê, papapá. Disse, amigo, essa casa é de Deus. Se for da vontade dele que você nos entregue, você vai fazer. E vai dar certo. No dia que ele veio medir, ele falou assim, ó, eu não posso prometer. E eu falei, Jonathan, eu conversei com Deus. E se não for para você entregar, tá tudo bem. Felizmente, ele nos proveu os recursos necessários. E se você não puder, eu vou conversar com o antigo marceneiro que fez o meu apartamento, fez o escritório, sobre a possibilidade dele vir fazer. E fica tranquilo. Eu sei que eu vou morar nessa casa, que a minha sogra vai chegar e vai estar tudo feito. Resumo da ópera. Eles estão fazendo a parte lá de baixo.
O meu quarto, que era para ser entregue em novembro, já foi entregue em outubro. E tem uma planilha, Pri, que tu vai fazer, que é a planilha dos custos da renda, e você vai colocar uma linha, provisão de Deus. E na linha da provisão de Deus que você deixará em branco, e você vai orar, e você vai pedir. E, por exemplo, você pode receber um presente dos teus avós, você pode receber um presente do teu pai, você pode receber um presente de alguém. Eu contava ontem para o pessoal que está montando o nosso elevador, e ele me disse que ele joga, que ele compra rifa, que ele não sei o quê, porque ele tem certeza que Deus vai prover. E eu falei assim, eu não jogo, mas eu entrego para Deus. E ele tem feito. E eu contei, quando a gente foi comprar o terreno aqui, vou falar de valores, sem conversar com meu marido, mas eu creio que ele me abençoa nisso, porque tem coisas que a gente já conversou. E assim, ó, gente, faltava 100 mil. A gente não tinha 100 mil e a gente tinha coisa de 10 dias para pagar, além do dinheiro, que a gente tinha mais 100 mil, faltava 100 mil. E na época eu falei assim, se for da vontade de Deus, a gente comprou esse terreno já final de 20, começo de 21. Eu já era batizada em 2019, tá? E aí eu falei, Deus, se for da vontade de Deus, vai acontecer. Vocês acreditam que tinha uma pessoa que me devia 160 mil e ela entrou em contato para fazer o pagamento? Do nada, assim. Uns honorários de um processo que eu ganhei, que a gente ganhou. E era a outra parte que devia os meus honorários, que assim é mega difícil de eu receber. E a pessoa entrou em contato para pagar. E ela perguntou se tinha problema ela pagar 100 mil esse mês e 60 mil no outro. Então ela pagou os 100 mil e com os outros 60 ficou um dinheiro que a gente precisava para dar início na obra. Então, assim, se vocês perguntarem o que aconteceu aqui em casa, é obra de Deus. Mas a obra de Deus, ela não acontece sem o quarto passo. E aí, Pri, eu vou ler Romanos para ti de novo. Romanos 12. Romanos 12 diz assim, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E aí tem a frase que é muito importante aqui, ó, Pri, fala assim, não se amoldem aos padrões desse mundo. Então, por exemplo, nos padrões do mundo, é a quantidade que cabe, é o que cabe, é o que tá tudo guardadinho. Gente, a Pri é filha do meu primo Carlos, que eu amava o Carlos, mas hoje o Carlos foi o cara que inventou a viagem para a Europa, que levou minha mãe para a Europa. Que eu precisei adiar meu casamento porque minha mãe foi para a Europa. O Carlos e a Tânia, que é a esposa dele, e a irmã do Carlos, que é a outra Tânia, que é minha prima, que é médica, a avó da Pri é a tia Erika, a minha madrinha, a madrinha Erika, a irmã do meu pai, a família do meu pai levou a minha mãe e a titita para a Europa. E por que eu não fui junto, cara? Por que eu não fui junto? Oh, Deus. Faz esses filhos, essas filhas, Senhor. Ser mais inteligente do que eu fui, Pai. Dá discernimento para esses filhos seus, Senhor. Eu tinha dinheiro, eu tinha disponibilidade de tempo e eu não fui com a minha mãe. Oh, burrice. E o quarto passo é esteja disposto a agir, ação. Deus frequentemente nos chama para dar passos de fé, mesmo que pareçam pequenos. Cada ação, cada passo vai te levar para mais perto do que Deus tem para ti. Então, por exemplo, assim, lembra que eu te falei que eu tinha plantado. Quando precisou, eu tinha créditos para receber.
Não foi do nada essa casa. Eu trabalhei muito. O Paulo trabalha muito. E assim, gente, por exemplo, eu parei de advogar, né? Mas tudo que eu plantei lá atrás, eu só parei de advogar porque o meu marido advoga e ele cuida daquilo que eu plantei. Ele é o agricultor da nossa colheita, entendeu? Então, por exemplo, nesse valor que eu te falei, ele coloca isso. Quando vocês forem fazer a planilha, a Su está pedindo a planilha, gente, vocês têm que botar lá quanto custa a construção, quanto custa os móveis, você vai orçar. Você pode fazer que nem eu, assim, orçar com 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. O mármore, eu orcei com 4 pessoas. O mármore, do mais barato que eu tinha, quando eu orcei ainda com o fornecedor dos nossos arquitetos, ainda do mais barato reduziu 8 mil. Então orcem com os prestadores de serviço da tua região. Tenha um pré-projeto. Façam as coisas. Orce. Vai orçando. Juliana, Pri, Ju, a gente está pagando a casa. Como que eu vou orçar os móveis? Gente, orçamento. Você não paga por orçar. Você não paga por orçar. Tanto que quando a gente orçou, foi orçando as coisas, para vocês terem uma ideia, os móveis soltos, a gente já tinha uma ideia de valores, e a gente ia usar um X, a gente ia usar 3x, tá? Para mobiliar as coisas que a gente queria, a gente ia usar 3x. A gente vai pagar por tudo que vocês vão ver 1x, sendo que neste 1x tem muito mais sofá do que a gente havia orçado antes. Vocês vão ver quando começar a chegar o sofá. É muito sofá. É muito sofá. É muito sofá. Juliana, é muito sofá. Então, assim, eles fizeram, o pessoal, os nossos arquitetos fizeram um projeto de sofás, assim, que, cara, surreal. É muito mais do que eu sonhei, entende? De novo, porque a gente renova o padrão da nossa mente. Então, assim, nós estamos agindo. Eu fui num retiro de mulheres e Deus conversou claramente comigo de que o que meu marido precisava era que eu tomasse conta da nossa casa, que eu cuidasse das coisas aqui. Gente, eu trabalho o dia inteiro. Ontem eu passei o dia inteiro limpando mármore, limpando o chão, tirando o rejunte preto. Eu limpei aquela cozinha, sei lá, 20 vezes, sem reclamar. Eu coloquei ontem nos stories assim, ó. O meu sonho é que o meu marido acredite que a casa é autolimpante. Para o meu marido acreditar que a casa é autolimpante, tem um aspecto muito importante, eu não posso ficar reclamando. Eu não posso ficar enchendo o saco dele. Meu Deus, ele veio essa casa 500 vezes. Que essa casa dá muito trabalho, que essa casa... Porque Deus fala. Se a gente ficar murmurando, reclamando, ele não gosta, não agrada o coração de Deus. Então eu tô felizona, tá eu e a Alexa ali, ó, só no louvor, e bora limpar. Tô precisando conviver com coisas que eu não gosto. Por exemplo, ontem, eu tinha perguntado pro Paulo, amor, o Paulo tava aqui nesse ambiente fazendo as reuniões dele, e eu perguntei se tinha problema para ele se eu ficasse aqui no nosso closet arrumando as coisas, ele disse que não tinha problema. E aí eu percebi que, de alguma forma, eu estaria desrespeitando meu marido. E aí eu senti assim, vai tomar um banho, vai ler a Bíblia e vai dormir. Deixa esse ambiente para os homens, não fica ali, porque vai que ele precisa tirar o fone, porque ele estava de fone, não ouviria nada, mas vai que ele precisa falar alguma coisa que você escuta. Era do Legendários, a reunião, é uma questão dos homens, da mesma forma que eu faço meus retiros e não fico contando tudo pro Paulo, eu conto as minhas transformações, o que Deus falou para mim, mas eu não conto as dinâmicas, não conto as experiências, não conto as vivências. Cara, o Paulo tem os segredos deles com os legendários e eu confio plenamente no movimento. Então eu não preciso ficar sabendo o que está acontecendo. O Paulo me conta algumas coisas, por exemplo. Tal dia tem isso. Então ontem, por exemplo, ele tinha um compromisso. Eu sei que ele tem um compromisso com legendários. E eu vou cuidar para que ele seja cuidado. Carol, você tem saudade do corre que era a vida antes? Nenhuma. Nenhuma.
Nenhuma. Hoje, eu estou trabalhando muito mais do que eu trabalhava quando eu era advogada, quando eu era mentora. Muito, muito, muito mais. Fisicamente falando, né? Eu tô trabalhando muito mais. Mentalmente falando, eu estou fazendo pós-graduação em teologia, então eu estou estudando muito. Estou lendo a Bíblia, estou estudando muito. Então, se você perguntar, você tem saudade daquele corre? Nenhuma. Porque aquela Juliana, ela era arrogante. Ela achava que tudo estava no controle das suas mãos, que eu vou fazer, custe o que custar. Eu não respeitava o Paulo. Então, dentro do que manda as escrituras, do que Deus manda, eu estou lutando todos os dias para me tornar uma mulher virtuosa de Provérbios 31, que sim, tem um negócio lucrativo, mas tem um marido que é respeitado às portas da cidade. O marido, que a mulher é louca que nem eu era, o Paulo não era respeitado por mim. Tanto que aconteceu um dia de... Nossa, tá chovendo aqui dentro. De eu envergonhá-lo. Numa conversa com ex-clientes meus, que o Paulo assumiu, eu envergonhei meu marido, ele não era respeitado. Entendeu? Então, se você perguntar, Ju, tu voltaria aquilo? De jeito nenhum. Não. A vida que eu tenho hoje, ela é muito mais... E a vida que eu tenho hoje é com Deus, tá? É uma vida... E assim, Carol, tu me conhece há muito tempo, né? Eu preciso... Assim, para vocês entenderem de contexto, a gente já vai para os próximos passos, tá? Tem a ver com o próximo, que é... O próximo passo é cultive uma mentalidade. Cultive uma mentalidade positiva, olha só. Alimente sua mente com pensamentos e afirmações positivas, que está lá em Romanos 12, 2. Né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, o padrão do mundo é a mulher dar conta de tudo, gente. No padrão do mundo, a mulher não depende de homem, ela vai atrás do financeiro, ela não confia no marido, ela transa com quem ela quiser, ela beija na boca de quem ela quiser, meu corpo, minhas regras, ela faz aborto, eu fiz o aborto, posso falar disso, né? Ela é, assim, dona da sua vida, tudo bem? Ela é fodona, tá? Mas olha só. Alimente sua mente com pensamentos e afirmações positivas. Mas não é afirmações aleatórias. É o que Deus quer para minha vida? Bom, Deus autoriza a mulher a desautorizar o marido? Não, tá escrito lá em Provérbios 31. Seu marido é respeitado às portas da cidade. Tá lá, ó. O meu Provérbio 31 é todo grifado, né, gente? Porque, no caso, né? Ó. Seu marido tem plena confiança nela e nunca lhe falta coisa alguma. Aí vocês pensam assim, né? Ah, porque meu marido não faz as coisas. Eu quero trazer Adão e Eva. Adão estava dormindo enquanto Eva era formada. Enquanto você está sendo formada, teu marido está dormindo. Acorda para isso. Lembre-se de que você é capaz de realizar grandes coisas através da força que Deus lhe dá, não da força que eu tenho. Gente, tem dia que eu falo assim, eu não vou aguentar, e ele fala, vai lá e limpa aquele lugar. Eu falo, Deus, eu não aguento mais. Ontem, essa noite foi a primeira noite que eu dormi cedo antes da live. E Deus falou, filha, vai dormir. E eu, sim, senhor. E fui. Fui dormir. As dúvidas e os medos, gente, que a gente tem é desconfiança. Porque se eu confio em Deus, eu não tenho dúvida nem medo. Eu sei que existe um tempo, por exemplo. Eu vou plantar sementes de tâmaras hoje. Demora 100 anos para dar os frutos. Adianta eu querer os frutos semana que vem? Não adianta. Não vai funcionar. Entende? Agora, se eu sei que tem um tempo, que tem o tempo de crescer, o tempo de dar frutos, o tempo de colher, o tempo certo para as coisas, opa, as coisas começam a funcionar. Lá em Provérbios 31, por exemplo, Carol, conversando contigo, né? Lá no 18 fala, administra bem o comércio lucrativo. Ela pode ter negócios. Ó, a esposa
Lembra que o marido confia nela? Ela só lhe faz o bem e nunca o mal, todos os dias de sua vida. Eu ainda faço mal a Paulo. Como os navios mercantes, ela traz de longe as suas provisões. Mas pensa, veja, primeiro ela respeita o marido. Primeiro, a primeira coisa, ela respeita o marido. Lá no 16 diz assim, ela avalia um campo e o compra. Com o que ganha, planta uma vinha. Eu amo essa parte aqui, ó. Ela faz vestes de linho e as vende. A gente pode vender. E fornece cintos aos comerciantes. Aí é a minha parte preferida, né? Reveste de força e dignidade. Sorri diante do futuro. Fala com sabedoria e ensina com amor. Cuida dos negócios da sua casa e não dá lugar à preguiça. Seus filhos se levantam e a elogiam, seu marido também elogia, dizendo: muitas mulheres são exemplares, mas você é toda e supera. A beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Está na Bíblia isso, não estou inventando nada. Tá? A Kátia está dizendo, primeira vez aqui me tocou muito, mas sinto medo quando você diz, meu marido é agricultor do que plantei. Eu fui criada, dando um contexto para vocês, quando minha mãe descobriu que estava grávida, o meu pai sugeriu o aborto. Ele não gosta que eu fale isso, é uma coisa de profundo arrependimento, vergonha e dor. E eu falo isso não para desonrar o meu pai, em absoluto. Meu pai, Fogaça, foi escolhido por Deus, é um homem que Deus escolheu para me dar vida, tudo bem? Então assim, só que ele é humano. E o meu pai quando erra, minha mãe quando erram, eles me autorizam a errar e eles me lembram de que eu vou errar, mas que eu vou acertar também, tudo bem? Então meu pai sugere o aborto, minha mãe não aborta, minha mãe... Por isso que o aborto é tão forte para mim, o assunto do aborto é muito forte para mim. Minha mãe não aborta, minha mãe me tem, meu pai me conhece quando eu tenho 15 dias de vida. Nós somos em 3 filhos da mesma mãe, eu, a Fernanda e o Ivo, mas a gente tem uma irmã, que eu sou por parte do meu pai, a Fábio. Por conta de tudo que aconteceu, desde o meu nascimento, desde a minha gestação, tudo, eu passei a vida inteira ouvindo da minha mãe assim, não confie nos homens. Você não pode depender de homem por coisa alguma. Veja, ela me dá esse ensinamento baseado e com razão na sua dor. Mas, de novo, vamos lá para Romanos 12. Não se amolde nos padrões deste mundo. E nos padrões deste mundo, a minha mãe me ensinou que eu não deveria confiar nos homens. A minha mãe não era leitora da Bíblia. A minha mãe não conhecia a palavra de Deus. Então, ela foi uma mulher que errou muito, mas que acertou muito também. Tudo bem? E a gente está lá no Cultive uma Mentalidade Positiva. Então, quando eu penso em cultivar uma mentalidade positiva, eu olho para os erros e escolho aprender com os erros dos meus pais para que eu não precise errar também, tudo bem? Estamos falando aqui de como eu vou viver os sonhos de Deus para minha vida. Os sonhos de Deus para minha vida, que a gente pode traduzir também em promessas de Deus para a vida da Juliana, eu tenho promessas, só que assim, ó, por exemplo, eu sou advogada. Eu tenho promessa que, fazendo a faculdade de Direito, apta estou a me tornar advogada, mas eu preciso passar por uma prova. E as provações virão. Então, assim, quando eu plantei, e eu plantei muito bem na advocacia, eu sou uma excelente vendedora. Se eu quiser vender um curso para vocês, eu vou trazer argumentação, eu vou explicar por quê, eu vou fazer, por exemplo, a gente está na jornada de fé. A gente preparou um produto para eu vender para você. Se você me perguntar, Ju, você vai vender? Ainda não sei, eu ainda não tenho direção de Deus para vender. E sim, que sem a direção de Deus para vender, queridos, não venderei mais nada. Absolutamente nada. Se você entrar no meu site e perguntar o que tem à venda, se você quiser entrar numa mentoria minha, ajudar a venda, não tem nada à venda. Não estou vendendo nada. Porque essa é a direção de Deus. E aí, voltando, sou uma excelente vendedora. Fiz uma excelente cartela de clientes. O nosso escritório de advocacia é um escritório boutique, como se chama.
super qualificado, pensa, meu marido é juiz aposentado, eu fui assessora há 12 anos, tudo que é concernente, tudo que concerne a justiça comum, a gente tem muita prática. E, portanto, muito conhecimento. E, portanto, a gente sabe, inclusive, como se manter atualizado e etc e tal. Eu, hoje, não me pergunte juridicamente basicamente nada, porque eu posso dar um palpite, mas eu não te daria orientação jurídica, porque eu estou há 3 anos sem estudar. E isso é estar altamente defasado, né? Posso saber o básico, assim, mas eu vou dizer, vai conversar com o Paulo, com meu marido, que está atualizado. Ou, a depender, por exemplo, trabalhista, conversa com fulano, vai lá e conversa com o Flávio, que atua na área, que vai saber melhor te conduzir. Não vou te dar nenhuma resposta, entende? Estou ainda te respondendo sobre cultivar uma mente positiva, uma mentalidade positiva e como largar, entender que seu marido é o agricultor. Quando eu falo que meu marido é o agricultor, o trabalho pesado, quem está fazendo é ele. Quem está cuidando de prazo, quem está cuidando de tudo. E, gente, eu só pude delargar, e eu delarguei, porque eu não olho mais nada, eu delarguei para o Paulo, porque eu confio plenamente na capacidade técnica do Paulo. Entende? Se você perguntar assim, Ju, você largaria tudo isso, tudo que você construiu na mão de um outro advogado? Confesso a vocês que não. Só que hoje, se o Paulo perder um prazo e eu precisar fazer uma reparação civil para alguém, sei lá, para um cliente, quem paga é o meu patrimônio. E ele vai cuidar porque é o nosso patrimônio. Eu e ele pagamos a conta, entende? Então, para quem não sabe, a advocacia tem responsabilidade civil. Se eu cometo um erro, se eu trago prejuízo para o meu cliente, eu respondo sobre isso, tá? Então, eu tenho muito cuidado com isso e meu marido cuida. Então, quando eu falo para vocês que eu larguei para o Paulo e eu larguei, é porque a gente responde juntos, a gente é uma só carne. A gente. E assim, ó, Carol, Pri, se vocês não forem casados, casem. 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 Peçam as bênçãos de Deus. Sigam os mandamentos dele. Eu e o Paulo estamos em união estável há 14 anos, a gente se separou em 2017, voltou em 2018. Mas nada se compara ao que aconteceu internamente no meu coração depois que eu me casei. Nada. Tá? E aí, contextualizando, eu disse que em setembro eu parei total, né? Chegou um ponto que minha mãe começou com as internações consecutivas, que eu precisava cancelar os meus encontros, meus atendimentos, minhas agendas, e não dava para depois. A minha família precisava de mim. Eu já tinha deixado a minha família na mão, a minha irmã precisou ficar com a minha mãe no hospital, num pós-operatório da Fernanda, a Fernanda estava pós-operada, isso estragou profundamente o nosso relacionamento. Ela não confiava mais em mim por muito tempo, a Fernanda não confiou em mim nem para cuidar das filhas dela. Eu plantei a desconfiança. Porque ela no pós-operatório, minha mãe precisando ficar internada, a bonita aqui quis ficar num curso em São Paulo, que era mais importante do que voltar. Coisas que eu nem aplico mais. Tudo que não está na palavra, por exemplo, eu fiz um treinamento, que era nesse que eu estava, de caminhar em brasa. E diz lá em Provérbios, alguém caminhará sobre as brasas sem queimar seus pés? Diz que não. E eu caminhei sobre as brasas sem queimar meus pés. Você tem noção do nível de arrogância que eu fiquei? No nível de autossuficiência que eu fiquei? Eu não precisava de Deus nem para pisar nas brasas. Então a gente precisa ter cuidado, a gente precisa ter temor, assim. Eu fiz muita coisa contra Deus. Eu fui insensata em muita coisa, amados. Muita coisa. Eu não estou aqui falando com vocês baseada no que eu acho. E eu quero dar um testemunho. Se Deus me concedeu a graça de viver isso aqui, se Ele me perdoou, se Ele me redimiu, se Ele me salvou, você também tem essa oportunidade. Confie nele, tá? Quinto passo.
comunidade, sexo de pessoas que compartilham contigo da mesma fé, sexo de pessoas que vão estar contigo ao longo da jornada, que você pode se encorajar, que você pode se inspirar e que pessoas que possam te ajudar a viver os planos de Deus para a tua vida. Ontem eu comentava com a Bárbara, que está aqui comigo nos bastidores, por exemplo, a Viviane Martinello. A Vivi, ela é resposta de oração para mim, em 23. Eu orei e pedi para Deus assim, Senhor, me dá uma mulher que eu possa me inspirar, que eu possa seguir e que eu possa aprender com ela a me tornar mais tua amiga. E eu, na época, eu orava assim, ó, você já leu o livro de Jó? Jó passou por muitas provações e Jó é o cara que tem o coração segundo o coração de Deus, né? Jó é um cara um ser humano, que Deus apreciava. E aí eu disse, Senhor, me mostra uma Jó. O apelido da minha mãe é Jô, né? Minha empregada me chama de Jô. Me mostra uma Jó que eu possa seguir, uma mulher, Senhor, que já passou por muitas provações e que tem um coração segundo o seu coração. E Deus me apresentou a Viviane de uma forma muito inusitada. Eu fui comprar um livro com uma cliente e o livro dela, Mulheres Improváveis, estava por R$10 nesse combo, digamos assim. E ela é aqui de Criciúma, eu vou lá de vez em quando nos cultos dela. E eu tenho a Vivi como minha pastora, meu modelo, minha coisa. Tipo, se ela me encontrar na rua, ela não sabe que eu sou eu. Eu preciso me dizer, Vivi, eu sou a pessoa assim, assim, que fala contigo nos direct assim, assado. A moça do banheiro, eu sou a mulher do juiz que foi lá limpar o banheiro, que ela contou isso num culto. E num ato de humildade, fui lá limpar o banheiro. E aí Deus me trouxe ela de exemplo, assim. Mas a Vivi, por exemplo, a Vivi se casou, ela tem uma filha de 20 anos, a Vitória. A Vitória se casou agora, deu o primeiro beijo no altar, ela tem a Bela. Você entende que eu, uma mulher, que sou o terceiro casamento do meu marido, que não tenho filhos, que fiz um aborto, tu entende que tem dores minhas que a Vivi, amada, assim, ó, ela não consegue ser modelo para mim de restauração? Ela não consegue ser modelo para mim de como lidar com isso? Ela não consegue ser para mim inspiração? Kátia, seja bem-vinda, amada. Tenho orado nesse sentido, alguém para seguir o modelo. Se Deus me conceder a graça de ser para alguém uma referência, um modelo, algo, eu quero que vocês saibam que eu tenho uma profunda obediência a Deus aqui. Então, por exemplo, eu queria parar com as lives, Deus mandou continuar com as lives, continuamos com as lives. Deus mandou a gente gravar a jornada, gravamos a jornada. Mas eu quero que vocês saibam que eu sou pecadora, que eu erro, que eu estou em constante aprendizado, que eu odiava limpar a casa, eu odiava lavar a louça. Odiava. Que lá no domingo, para minha família, que a gente foi levar as cinzas da minha mãe, a minha madrinha, a titita, a madrinha Dora, falou assim, ó, você tem que aprender a cuidar da casa, não sei o quê. E aí eu falei, madrinha, não é que eu tenho que aprender, a mãe me ensinou, só que eu tinha raiva porque minha mãe às vezes quebrava a louça na minha cabeça. Uma vez ela quebrou uma térmica com café quente, me caiu o café queimando no corpo. Então eu tinha raiva, eu tinha ódio de limpar a casa. E Deus foi me curando e eu falei assim, eu não quero sentir esse temor com a minha mãe, eu não quero me curar com a minha mãe morta, eu quero me curar com a minha mãe viva. E eu comecei a fazer as coisas, cuidar da casa, eu cozinhava para minha mãe. Gente, meu pai dizia assim, você não pode mais cozinhar aqui, porque a mãe comia tanto. Gente, ela chegava a repetir 3 pratadas. E meu pai dizia assim, você tá louca? Porque ela vai morrer de tanto comer. Só que minha mãe precisava comer, porque o câncer estava comendo ela. E o pai ficava puto comigo, e eu dizia, pai,
E eu olhava assim, meu Deus, obrigada, Senhor, obrigada, Deus. Então, assim, eu fui sendo curada com a minha mãe em vida. E em sendo curada com a minha mãe em vida, vou abrir de novo. Sendo curada com a minha mãe em vida, hoje o que vocês estão vendo, tá, que não sei abrir de posse. Eu sendo curada com a minha mãe em vida, aí depois veio a história de um dia eu estar no culto de 18 de janeiro, primeiro culto de janeiro de 24, da Abapai, Encontro das Mulheres, primeiro Encontro das Mulheres. Vai lá e assiste. Se vocês me pedirem por direct, eu tenho um link que eu assisto todos os meses, tá bom? Eu tenho um link bem facinho de pegar. E aí a Vivi dizia assim, seja aquela amiga que ajuda com a louça. Seja aquela amiga que não chega assim, fica sentada no sofá, ajude a anfitriã. E eu só pensava assim, tá, mas quem é que vai limpar o banheiro? Quem é que vai limpar o banheiro? Quem vai limpar o banheiro? Porque todo mundo ajuda com a cozinha, mas tem que limpar o banheiro. Eu sou a pessoa que eu vou na casa das pessoas, eu uso o banheiro e a toalha tá molhada, eu viro a toalha. Eu empurro o lixo. Eu pego um pouquinho de papel higiênico e eu empurro o lixo para baixo. Eu não solto o lixo assim. Ai, que nojo. Eu vou lá e empurro o lixo. Eu sou a pessoa que eu chego nos banheiros públicos e eu ajeito o banheiro público. Eu sou neurótica com o banheiro. E eu só dizia, quem é que vai limpar o banheiro? E, gente, aquele dia, o banheiro da aba, ele, lá da Aba Pai, quem conhece lá de Brusque, o vaso sanitário tem aquele amarelo, sabe? E aquele amarelo é por conta de que a água dos sanitários é água de reaproveitamento da chuva. Então, claro que é uma água pré-filtrada e tal, e ela serve para essa finalidade. A gente tem água assim. Quando vocês me veem lavando aqui fora, é água da chuva. Não é água da Kazan, tá? E aí quem vai limpar o banheiro? E aí Deus falou no meu coração, você. E eu assim, ok, eu vou limpar o banheiro. E aí foi. E Deus colocou no meu coração, limpe o banheiro da igreja. Daí eu pensei, vou limpar o banheiro da igreja, que eu congrego lá em Floripa, que é pequenininho. E Deus colocou no meu coração, não, você vai limpar o banheiro desta igreja. Quando eu fui pegar o autógrafo da Vivi, eu falei pra ela, Vivi, posso limpar o banheiro? Ela me falou, por quê? Tá sujo? Não, porque aquele é amarelo. Ela me fez essa explicação. Eu disse, não. É que você falou muito hoje de ajudar na louça. Mas eu quero ajudar a limpar o banheiro. Deus colocou no meu coração de limpar o banheiro. E eu falei para as minhas amigas que estavam comigo, se elas iriam comigo, e elas foram comigo depois. E tô dando depoimento de cultivar uma mentalidade positiva. E aí, gente, quando eu fui, eu assim, daí a Vivi falou, não, eu vou ver como. Eu pensei, como? Ela vai ver como? Eu assim, Senhor, se for da tua vontade que de fato eu venha limpar o banheiro da aba e que eu não estou louca, porque cá entre nós eu poderia estar louca, o senhor vai colocar o pastor Telmo bem na minha direção, porque ele é o diretor, ele é o pastor regente da aba, o senhor vai colocar ele bem na minha frente, e o senhor vai colocar ele no meu caminho e eu vou conversar com ele e vai dar certo. Gente, eu saio da conversa com a Vivi da foto, eu viro assim, e eu pego uma direção, e o pastor Telmo tá lá na frente. Eu chego pro pastor Telmo e falo assim, pastor, eu conversei com a pastora Vivi e Deus me deu o direcionamento hoje de vir limpar o banheiro da igreja. Ele me olhou assim, tipo. Eu falei, ela falou muito sobre ajudar na cozinha e Deus tá me dando direcionamento de limpar o banheiro. E ele falou assim, Deus deu o direcionamento. Daí ele falou, eu disse, como é que eu faço para falar com o senhor? Daí ele me olhou assim. Daí nós dois pensamos, Deus tá me dando direcionamento de mandar um direct pro senhor. E mas eu não respondo mulheres. Eu sei. Eu vou colocar aquele sinalzinho de alerta, eu vou escrever banheiro e outro alerta. Quando o senhor vê este, o senhor abre o direct. E aí o senhor me direciona, ele foi me passando os telefones das pessoas da igreja, e a gente foi servir. Porque muitas vezes, gente, a gente não tem uma mentalidade positiva. Já é 7h20. A gente não tem uma mentalidade positiva porque a gente acha feio limpar banheiro, por exemplo. E foi de lá, a gente, de limpar banheiro, de me sentir limpa dos meus pecados, que eu comecei a tomar posse dessa casa, que
Deus tem falado para eu limpar, para eu cuidar, para eu ser um pouco Marta aqui. E eu tenho feito o que Deus tem mandado. Tem mais 3 passos. E eu vou pedir para a Bárbara fazer um post e tal e dizer que a gente vai continuar semana que vem de como realizar os sonhos. Eu vou te falar de mais 3 passos importantíssimos. Eu vou te convidar a estar aqui terça-feira que vem, às 6 e 7. Porque assim, ó, o povo chegou. Eu preciso lá recebê-los porque meu marido ainda não saiu do quarto. Eu não vou acordar o meu marido, porque eu quero ser uma esposa em que o marido acredita que a casa é autolimpante, automobiliante, autopronta, e é porque eu aprendi a cuidar do que Deus me deu e a não murmurar sobre o que precisa ser feito. Vai ficar salva, Adriane, e eu saio daqui a pouco, a Bárbara já vai postar para vocês. E os próximos 3 passos, que são fundamentais e importantes, eu conto para vocês na próxima terça. Um grande beijo. Muito obrigada. Rosana, muito obrigada, Rosana. A psi Rosana, como é que fala? Rosana Raimundi. Você tem sido muito usada por Deus para que eu continue aqui. Você é a pessoa que tem respondido, que tem falado. Muito obrigada a cada um de vocês que me mandam mensagens, que me mandam directs. Vocês são, amados, a razão pela qual eu continuo me expondo aqui. Não para parecer perfeita, mas para dar o testemunho do que Deus fez na minha vida. E confesso a vocês que se Ele fez na minha, não há ninguém que Ele não faça. Eu matei uma criança fazendo um aborto. Eu me prostituí transando com quem quisesse que passasse na rua. Eu roubei. Eu afanei dinheiro que não era meu, afanava brinquedos de crianças que não eram minhas. Que pecados mais eu cometi? Eu me envolvi com um homem comprometido. Eu soneguei impostos. Eu era aquela assim, danada, sabe? Recebe um CPF, não emite nota, dá recibo. Ou nem dá recibo. Eu errei muito, amados. E hoje eu tenho uma vida 100%. 100%, não é 99%, é 100% no caminho reto. Da lei brasileira que me rege e daquilo que Deus determina. Então, assim, estou aqui para dizer para vocês que se Deus me concedeu a graça, por isso que não é merecimento, eu não mereço. Eu pequei muito, eu não mereço essa casa. Eu não mereço esse casamento. Eu não mereço nada disso. Mas pela graça de Deus, eu tenho tudo que vocês têm visto. Tá bom? Sigam nos stories, estou compartilhando um pouco mais. Ontem eu chorei para a Bárbara porque está sendo muito difícil. Tipo, limpar a cozinha várias vezes, ver meu mármore sendo manchado, está sendo bem difícil. Desafiador. Mas com a graça de Deus, tudo é possível, tá bom? Te vejo na próxima semana. Um beijo e até lá. Tchau, tchau.